Qual é? Passar o tutorial do que tem que fazer. Aqui tu se inscreve, ativa o sininho, aqui dá like, aqui compartilha aí, tu compartilha aí pras pessoas. Aqui você aperta para salvar mais tarde, comenta aqui, vídeo longo, pode colocar acelerado, bora, Raul. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, análise do campeão do peso mínimo, que knockout CP Fresh Mart contra Alessis Dias. Seguinte, os boxeadores tailandeses são uma coisa um tanto icônica, porque eles são conhecidos sobretudo por conta da competência no Muay Thai. É o país ao qual se é originário do Muay Thai, o boxe tailandês é da Tailândia, né? E o que ocorre? Segundo minhas pesquisas, tem uma questão estilística própria que vem do Muay Thai, mas o que acontece? A vida na Tailândia não é fácil. A vida esportiva não é fácil. O que ocorre? Falam que os lutadores que se destacam bem e os treinadores veem que ele conseguiria fazer uma boa adaptação para o boxe, são incentivados a virarem boxeadores. E falam que existe um incentivo muito grande, eu não sei em que ano, mas falam que se você ganhasse Olimpíadas ou o título mundial profissional, aparentemente você ganhava 350 mil dólares. Pra vida na Tailândia isso é muito. O que acontece? Eles começam desde muito cedo. É uma cultura que foge à nossa compreensão. Sendo brasileiro, a gente não consegue entender esse tipo de cultura. É uma coisa diferente. É uma forma de administrar a carreira totalmente diferente. Eles começam com 6, 7, 8 anos. Então lá, novinhos, quando eles estão começando a carreira profissional, o pessoal fala, não, começa a investir na carreira amadora de boxe e tudo. É aquilo, o próprio Knockout, ele foi campeão do Lumpini em 2012 e campeão do Raj em 2013, se bem recordo. Então, tipo, ele não é só, um lutador que, não fez carreira no Muay Thai, ele foi só direto pro boxe virar campeão. Não, a gente tá falando de um super campeão. Uma coisa que pode ser pensado, eu quero que vocês ponderem e fiquem atentos a isso, sobretudo quem é do próprio Muay Thai. Vocês pensem o seguinte: que semelhanças lutadores tailandeses lutando boxe eles têm semelhante com o Muay Thai? O que eles trouxeram no Muay Thai trazendo pro boxe? E o que acontece? Diferentes categorias têm diferentes jogos. Como a gente está falando de categoria mínima masculina, a gente está falando de lutadores que lutam numa velocidade extraordinária. Então, a questão de dinamismo, que dependendo da categoria e dependendo dos lutadores no Muay Thai não é uma coisa tão acentuada, no boxe vai ser. Mas a defesa, o jogo de pressão, a capacidade de andar pra frente, as porradas muito bem encaixadas. Eu fiquei extremamente surpreso com o nível do Knockout. Eu planejo trazer algumas lutas a mais dele, mas eu quero trazer outros lutadores de outras categorias. Achei um pouquinho difícil achar sobre lutas dele. Eu já guardei várias. Mas não sei se esse vídeo vai ser sucesso todo, né? Porque a gente tem que levar em conta que nem todo mundo tem interesse nessas categorias. Eu tô trazendo para fim de pesquisa. Vamos dar início. Que Knockout CP Fresh Mart é o rapaz com a calção que tem em vermelho. Os dois estão com luvas similares. Vou ter que ir com o Kirinha. Cara, a gente vê, é uma luta de destro-destro. Então a gente não vai ver aquela malícia do destro-canhoto. O Alessis Dias, ele vai lutar muito pautando a velocidade. E tipo, o cara é muito bom, muito rápido. Mas a defesa do Knockout é muito sinistra. Deixa eu trazer pro momento pra vocês verem que, pra quem não presta atenção, eles são muito rápidos. Olha isso. Sobretudo a defesa. Esse soco foi muito rápido. Algumas pessoas iam levar de graça.
O cara conseguiu ajeitar a defesa. Isso é uma coisa importante. É só deixar a defesa alta e esperar os golpes. Cara, tu espera os golpes e a pessoa vai ter que fazer favor de acertar o golpe em você? Não, você tem que defender em cima do golpe do adversário. A gente vê que, pra mim, o que tem maior destaque no Knockout, que o nome dele é Tarmanun Nyongtronk. Boa, Miguel. O cara, ele... Vai ser um ator. Cacete, o cara bate Comigo. muito bem, mas o cara tem uma defesa que beira o divino. Porque isso mesmo é uma noção que se existe no Muay Thai que você não pode esquivar. Não é bom você esquivar porque você não vai estar pontuando. Você vai estar muito dando vantagem para o adversário. Mas defender tá valendo. E você defender de forma plena e não esboçar a reação é tipo, é quase desmoralização. É quase você superar na própria pontuação o adversário. Então, são lutadores que são incentivados a terem uma capacidade defensiva extraordinária. Bom golpe, não foi lá muito ameaçador. A gente vê, isso pode ser, cara, é que no Knockout CP Fresh March ele é conhecido como o Mini Pacquiao. Deixa eu ver, Deus que me livre, eu vou fazer na linguagem original. Tem mapa de gama. Mas uma coisa que existe uma crítica em cima dele é onde ele só faz defesa. China, Tailândia, 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 Tailândia. E opa, que surpresa, Tailândia também. É uma coisa que a oposição que acontece, ele está há quase 2 anos sem lutar. Ele é muito criticado pelos entusiastas do mini mosca, do peso mínimo, que ele está fugindo de um adversário que eu não lembro qual é o nome. Sendo verdade ou não, o pessoal de resposta dá: eu quero ver esse cara ter coragem de falar isso no sol escaldante na Tailândia contra o Knockout. É tipo, o cara também... Um detalhe é que você tem que se adaptar a lutar contra ele. Talvez um problema que existe de falta de popularidade, ele ser nichado no país de origem, é que ele só luta no país de origem. Eu acho muito legal você fazer defesa de cinturão e tudo no seu país de origem, mas eu acho que é bom você também ir para outros lugares do mundo. E acaba que o adversário não só tem que enfrentar a adversidade de enfrentar um campeão com habilidade beirando ao divino, mas também lidar com viver em outro país no período em que irá lutar. E tipo, o pessoal se acostuma e tudo, mas pensa que tu vai na terra do oponente, comer uma comida que talvez não seja nos moldes que você coma, treinar e lutar uma temperatura e um abafamento que não é pro comum que você esteja combatendo. Miguel, a gente pega É uma coisa bem complicada. Mas eu não estou fazendo isso para criticar o Knockout nem nada, só estou trazendo mais contexto pro combate. Esse soco que ele deu aqui foi bom. Eu fico ou tu fica? Cara, e ele avança muito bem. Coisas que a gente pode fazer uma analogia, eu fiz a analogia no React, é que certas formas de combate nacionais, é porque existem algumas escolas que têm alguns padrões, escolas nacionais de boxe. Escola inglesa tem alguns padrões, a americana
Tem muitas correntes, mas a corrente mais moderna tem os padrões. A cubana, que sobretudo é focada no olímpico, a soviética. Existe N escolas nacionais. E a gente poderia fazer uma analogia muito grande ao mexicano, que o mexicano avança muito. O mexicano vem com muita onda de soco. A gente poderia falar que os tailandeses são similares nessa questão, só que eles têm uma outra forma de trabalhar. Isso não só a gente fala do mexicano, mas existe outras escolas também, a escola japonesa, a escola filipina, eles também têm um jogo de pressão muito grande. Eu posso falar sobre a escola tailandesa melhor posteriormente, mas esse é o primeiro lutador que eu assisti na minha vida. Eu tô sendo muito informativo primeiro, por ser um lutador de uma nacionalidade que eu nunca estudei antes, como um lutador de um peso que eu nunca fiz. Poxa, do peso super mosca, eu acho que eu tenho mais 2, 3 lutas. Peso mosca eu também vou trazer, peso mínimo a primeira. É tipo, peso, eu acho que peso pesado eu tenho mais 3, 4, é pra tu ver. Mas defensivamente ele é muito bom. Ele move muito o tronco. E ele trabalha muito no corpo. Isso é uma coisa que, como eu falei, um aproveitamento que os lutadores tailandeses eles fazem do Muay Thai é que eles sabem o valor de bater no corpo. O cara bate muito no corpo, esquiva muito bem. Ele não trabalha tanto com o grande volume, mas tipo com um volume pesado, socando pesado. E ele tá desviando bem dos golpes. Ele está lidando muito bem com a ofensiva do adversário. É, meu filho. Aqui, deixa eu ver. Chegou a ser golpe baixo. Porque fica uma luta um tanto previsível. Perdão, espirro. Em questão de você pensar o que vai acontecer, o que acontece. Alexis Dias, ele vai boxear, socando pra frente, aí o cara vai andar pra frente e vai começar a boxear pra trás. Ele soca, ele dá muita combinação em cima da defesa, ele trabalha cruzado, essas coisas, aí o cara vem por baixo, aí tenta lidar dando um upper. Um upper não, na verdade até upper. Vem com hook, sobretudo. Aí ele curta, começa a bater no cara, o cara fica meio acuado. E a gente vê uma coisa importante, que nocaute ele não é um lutador de contragolpe. Pra você ver, nem todos os campeões ele tem um estilo próprio só. Não é todo mundo que tem a mesma pauta pra se vencer e essas coisas. São casos e casos. Que nocaute é um lutador de pressão à moda antiga. Ótimo golpe. Só são 2 rodadas, Miguel. Ótima combinação do cara. Aí você vê, quando ele encontra uma abertura, ele golpeia. Ele espera e não tenta se intrometer. Porque uma pancada bem colocada vale mais do que 20 socos na guarda. Foi pro lado muito bem. Não dá.
E tipo, os dois lutaram muito, muito bem. Mas tipo, a firmeza e a capacidade do knockout é ridícula. O que estou dizendo? Estou dizendo que a capacidade dele de se defender, dele dar continuidade à forma como ele está combatendo, e ele bater com uma precisão cirúrgica e pesadamente, que acontece. Alex Dias, porra, tô com o Davis na cabeça. Dias, ele tá querendo seguir uma cartilha muito boa de lutar na distância, trocar, vai fazendo trabalho para trás, fica acertando umas boas combinações, deixa o cara acuado, começa a se desenvolver mais, só que o cara não tá acuado, está sendo frustrado, aí ele leva uns sarrafos, aí fica um tanto desconcertado, e aí vai se ter espaço para o knockout CP Fresh Mart se desenvolver. A gente tá falando de o cara seguir o estilo à risca. Não adianta você ter um plano que você vai trabalhar muito bem se o cara faz o que ele faz muito bem e ele rasga seu planejamento. Por exemplo, fazendo uma ligação com um esporte diferente, no MMA, um dos lutadores mais previsíveis da história chamava Khabib Nurmagomedov. O cara socava mal, o cara lutava na trocação, batia pesado, ele tinha muita força. Mas ele lutava mal pra cacete. Mal pra caramba. Muito mal. Caraca. Era pior que Daniel Cormier na porrada. Se Daniel Cormier fosse os mais classe mais baixo, o maluco só levava sarrafo. É que mão pesada, e quando entra, pesa, né? Mas os dois sempre lutaram muito mal. Ele era um grappler até muito bom, mas o wrestling dele... Khabib foi um dos melhores wrestlers da história do MMA. Aí todo mundo falava, não, o cara vai vir, ele vai tentar na trocação, no momento ele vai tentar me derrubar, vai querer ir pro chão, grande pound, me bater, depois vai me finalizar. Aí falava, não, vou fazer isso para impedir. Ou você podia vir com outras 6, 7 possibilidades do que fazer. O que aconteceu? O cara ia te derrubar e acabar a luta. Não adianta você ter muitos planos, ter muitas possibilidades do que trabalhar, se o cara vai fazer melhor do que ninguém o que ele se propõe a fazer. Aí você não tem o que fazer, você não vai conseguir fazer uma alteração, você não vai conseguir fazer nada para mudar. É quase seu destino acontecer isso. Tecnicamente, Alessis, quando entrou aí, o destino dele era ser sufocado. O cara fica na pressão e apanha muito. É ver no final o cara muito mais dinâmico, acertando muito mais, trabalhando muito mais. No final da luta ficou acuado no corner. Opa, olha isso. Essa saída foi legal. Aí teve o que acontece, não sei se vocês repararam, mas sobretudo a maior parte dos contragolpes nesse final de combinação está sendo quando o cara trabalha com a mão de trás, sobretudo batendo no corpo. O cara bate no corpo, ele na mesma hora ele sobe a mão. O que aconteceria? Eita. É, por exemplo, o que Alex Dias ele deveria fazer? Ele tinha algumas possibilidades, algumas trocações. O que acontece? Ele demanda muito esforço na mão de trás. O que ele poderia fazer é, com a mão de trás, ainda mais que ele dá um direto que ele coloca bastante força, ele no direto no meio do caminho, vim com a mão da frente de forma cruzada. Aí ele escolheria onde bater. Ele teria que surpreender. Ele teria que variar as próximas, sendo ainda surpreendente, para conseguir passar pela defesa intransponível do knockout. Ou ele poderia tentar fazer passada. E vamos falar do direto. Eu não acho que ele passar nessa direção seria tão bom, mas se ele fizesse um direto
passando para trás, indo para os lados, ele teria que tomar cuidado para a direção que ele vai. Aí cortaria para o lado e tentaria trabalhar novamente. Agora ele com iniciativa, ele colocando mais pressão do que o adversário, que é um lutador de pressão. Mas, por exemplo, aqui ele está muito perto dessa corda. Se ele fosse para aqui, meu Deus do céu, ele poderia ir para cá. Aí ele teria que tomar cuidado para o knockout se não mandar um swingão na fuça dele. É na verdade quase um gazelepante, né? E a gente vê muito o knockout em golpes retos, ele trabalha muito no corpo. Cara, esse soco eu achei bonito. Não sei vocês, achei famoso. Esse gazelepante foi interessante. No meio do ar ele tentou trazer continuidade à combinação. Porque o que acontece? O cara pegou na guarda, ele não teve uma distância muito grande, ele foi surpreendente, mas ainda assim. Aí o que acontece? O cara reagiu muito rápido. A gente está falando de uma categoria que os lutadores estão no ápice da velocidade. Esse Alex Dias próprio, ele deve estar entre os mais velozes boxeadores no momento que ele estava lutando. Eu acho que essa luta é 2017. Eu não estou falando, ele é o lutador mais rápido do mundo, não. Ele é colega dos lutadores mais rápidos do mundo. A tendência é que quanto menor o peso, mais rápidos os lutadores são. O que seria casual para ele teria que ser um esforço para ser rápido de um peso mosca, um super mosca. Que tipo, é uma velocidade inconcebível para um peso médio, um peso pena, um peso leve. Que nem nos sonhos um peso pesado seria capaz de fazer. O que eu tô falando é que eles estão no auge mesmo da velocidade. Então você tem que saber que se você vai enganar o cara, se tu vai fazer alguma coisa, você vai confundir o cara, tem que ter muitos elementos dinâmicos, tem que ter muita finta e tem que ter muita velocidade. E tu não pode ficar na mesma coisa, porque é mais rápido que os socos desses caras é o cérebro e o olho deles. Então, tipo, a adaptação vem muito rápido. O cara não foi pego por esse soco, foi surpreendente. Por que tu tá na defesa, cara? Caralho. Pra que ser burro, tu tem que meter gol, cara. Oi! Que pancadão. Tá, tu não quer meter gol? Pra tu ver, o cara termina as combinações. Vai ser essa daqui? Não. O cara trabalhando, o que acontece? Isso é uma sacada boa do que knockout. Quando ele vem com soco reto, ele abaixa a mão e depois volta. Aí, uma coisa é se explorar o lançar do golpe. Porque com o lançar do golpe, se você sair, o cara até voltar, você tem um minúsculo período para golpear. A ideia é trabalhar. Aqui o cara tá avançando meio sem jeito. O que aconteceu, uma diferença muito grave entre os dois lutadores é que o Alex Dias, ele tinha uma defesa frouxa para a qualidade defensiva do knockout. Tipo, que knockout encontrava possibilidades de trabalhar falhas defensivas do adversário, enquanto o adversário não encontrava uma falha defensiva. Tinha uma falta de dinamismo comparado inicialmente, mas era ele se adaptando ao adversário. O que acontece é que supondo que o Alex Dias ele jogasse a luta da mesma forma que ele estava fazendo no início, o que deveria ser feito? Ele ia pegar aquele ritmo e trabalhar o máximo possível aquele ritmo, não ficar para trás na defesa, manter e administrar o combate até o final. Nocautear, não necessariamente ele conseguiria, porque defesa boa é defesa boa. O que seria importante é a defesa dele ser tão boa quanto. É muito complicado, porque como já dizia a arte da guerra,
A arte da guerra diz que a defesa é sua garantia de invencibilidade e sua ofensiva é sua possibilidade de vitória. O cara tinha muita possibilidade de vitória, mas ele estava lutando contra um adversário invencível. Que isso, marmanjo? Cara, o Alex tem que entender uma coisa. Ele está lutando na Tailândia contra um tailandês. Se ele clinchar, na mesma hora é solto. Se o knockout mandar 50 socos na nuca, 60 golpes abaixo da linha de cintura, essas coisas, o árbitro não vai falar nada. Não vai falar nada. Estou falando que a luta é corrupta, que a organização desse combate está sendo corrupta, não, mas tem que ter em mente que a situação sempre vai ser difícil. Você lutar na casa do adversário, tu pode esperar tudo. Pode esperar tudo. E tu vê, ótima combinação. Ótimos socos, mas tipo, não tá abalando o adversário. Porradas boas. Os pêndulos do knockout, a forma agachada como ele combate é muito boa. É fogo. É aquilo. É só encaixar um rajadão que tá bom. São muito bons. Mas... meu Deus. Iago, ataca que eu defendo. Cara, uma grande falha estratégica Ataca que eu do defendo. Tu tava melhor pra ataque do que eu. do Alex, estratégica, eu afirmo que é qual? O que ocorre? Alex, ele vem quase numa postura Filichel. Quase. Aí o que acontece? Ele está com uma postura, ele está com uma defesa baixa para um adversário com uma defesa extraordinária. Aí o que ocorre? Estou falando que a defesa dele, que essa postura é uma postura fraca defensivamente, não. Só que ele não está adotando a postura de forma correta. O que acontece? Ele está quase... ele não está com a base paralela, ele está com a base normal. Só que é uma postura que exige que você seja bem mais frontal. Bem mais frontal, tô falando do ombro frontal. Você tem que estar quase em linha reta. Vai ficar batendo? Você tem que ficar quase numa posição da esgrima. Que aí você tem um lado em que você está defendendo o corpo. As duas, você não vai poder ser atacado pela esquerda, porque a esquerda estaria às suas costas, na postura que ele está. A mão da frente defendendo o corpo, a mão de trás defendendo a parte de cima. Se for um jab ou um golpe cruzado que vem pela esquerda, tu defende com um ombro. O resto você vai ter todas as possibilidades de defender. O cara tá com uma postura quase reta. Então, tipo, o cara não fez o dever de casa atentamente. Se ele fizesse mais a defesa de ombros, se ele fizesse maior uso da defesa de ombros, até tudo bem. Aí tu vê essa parte aqui, era pra ele ter se projetado pra frente, acuado, colocando o ombro no máximo possível pra defender. É tipo o Filichel. Ele tem uns intervalos que tu pode abusar, só que...
não tá sendo lá feito da forma correta. Esse aqui é interessante. 60% que essa trocação foi muito boa por ambas as partes. Aí a gente vê, ele não está tentando lançar tão da direita, se movimentando, porque ele não está se garantindo que vai fazer de forma correta. Então é aquilo, né? Não dá ouro pro ladrão. Aí tu vê no intervalo que ele lançou à direita, na segunda vez, o cara já veio em cima. Aí ele, tipo, o cara tentou avançar, ele agarrou no braço. Lutador tailandês na Tailândia é fogo, né? Não, ela tava contando que ela fez um vídeo, tirou uma foto, ela e a sobrinha dela, numa manhã de um dia, que ela tava curtindo o fato da sobrinha na casa dela, ela poder estar jogando carta. E aí ela tirou foto, sem maquiagem, nada. Gente como a gente. Aí começaram a criticar que ela estava muito velha, que ela estava envelhecendo mal, que ela estava horrível. Ela é a Julia Roberts. É interessante E aí, que vocês veem muito no meu vídeo eu falar sobre o recurso defensivo do recuo. O cara não recua, fi. Thiago Preto tá no ataque. Ele até se abaixa mais do que poderia. Caralho, eu vou matar Um empurrão, mas... Tudo respeitado, até ruim. Nossa, que forte. É claro, tu não defende nem ataca, eu nunca vi isso. Bate. Bate é um merda, amiga. Não esquece. Cara, essa luta é uma surra completa. Vai pra ataque pra você. esquentei não, porque é uma gostosa gelada. Bem, eu gosto É uma mais surra dela gelada. completa. Gosto dessa luz quente. Meu Deus. Cara, o cara tá só tentando sobreviver. Ninguém fala que é fácil. Ui! Eu ficava. Uma coisa interessante é esse árbitro, eu tô achando que ele tá jogando muito bem. Em alguns momentos que eles vão pra corda, eu acho que ele vai pra uma direção que é muito complicada. Os caras poderiam ir naquela direção, mas é julgamento dele. Mas, cara, uma orientação que eu vejo o pessoal falar, cara, você só vai ajoelhar, você se inclina pra frente e mostra na direção do rosto do adversário a contagem, mas ajoelhar eu só contaria se fosse pra abrir a contagem dos 10 segundos. Tá defendendo Os bem, 8 segundos você decide o que faz, mas quando você vai pro 9, já acabou. 10º, mesma coisa. A gente não precisa fazer esse trabalhão todo, toda essa formalidade pro lutador, né? Francamente, eu precisaria olhar atentamente, mas eu ainda acho que o knockout por uma pequena margem é tipo pelo sucesso dele, da forma dele boxear. No primeiro round ele possa ter ganho, segundo e terceiro round não preciso falar nada. Eu vou ser sincero, eu daria até o momento uns 30-26 ou 29-27. Tipo, o terceiro round foi em 10-8. Foi em 10-8 e tipo, não, foi 10-8.
O segundo foi um 10-9, quase, que merecia ser um 10-8, quase. Não merecia não. Se tivesse um quarto, quinto round, seria um 10-8. Certeiro. Mas o primeiro round foi acirrado. Cara, o cara persegue como ninguém. É muita pressão. E importante esse combate para mostrar que existe muitas formas diferentes de combater. O pessoal fala, ah, pressão, você faz o quê? Que nem um mexicano vai pra frente, cruzado, cruz sem parar? Não, existem outras possibilidades. Tu pode afogar os outros lutadores de outras formas. Aqui a gente identifica um padrão em decorrência de ser a segunda luta do knockout. Ele ter uma que afetou a forma como ele lutar, orientou ele a lutar de certo modo. Sendo essa primeiro ou o que for, ele tem uma forma de pressionar. O outro adversário vai ter outra forma de pressionar. Tem alguns lutadores que trabalham avançando e recuando de formas diferentes. É bom saber mesmice. Iago, pega o Wendel. Iago, pega o Wendel. Caralho, tá muito burro, Iago. Esse cara é muito bom. Não. E a gente vê, pra falar que não tem falhas, por exemplo. Não, deixa eu voltar um pouquinho mais. Quer pegar XP pra fazer aquela missão. Deixa eu ir pra 70% da velocidade. Olha a forma aberta e distante com que ele lança o direto. Direto abaixado, é um direto que você está muito exposto. Até o jab avançado, que por uma questão de postura para se executar o golpe, você não se expõe tanto, tu fica exposto. O direto fica exposto pra cacete, cara. Tipo, eu acho que existe mais forma ainda de tu matar o adversário nessa situação do que o jab. Mas, tipo, o cara tá tão acuado, tá tão destruído que ele não pensa nisso. Cara, eu vou ser sincero, eu acho que essa é a velocidade correta pra uma pessoa como assistir essa luta. As lutas do Super Pen, do Mosca, o Super Mosca, eu acho que eu deveria trazer em 0.8. É porque esse ritmo mais forte é um ritmo mais lento. Mas não deixa de ter muita velocidade. Se a gente pegasse um cara mais desenfreado, eu acho que a luta ia ficar mais assustadora ainda. Cara, o cara já tá pedindo pinico. Tipo, ele foi... O cara foi colocado numa direção, inclinado, praticamente derrubado. Mas o cara aproveitou. E a gente vê agora o freaker dele tá lançado de qualquer maneira. O cara tá destruído. Vai ser aqui mais ou menos. Cara, você acabou, matou o cara, pelo amor de Deus. Eu não posso mostrar, se progredir isso, não posso mostrar essas coisas no YouTube, pô. Mas é aquilo, é um estilo muito sinistro. Seguinte, esse vídeo foi um pouco menos analítico. Admito que foi um pouco menos analítico, mas eu achei que eu poderia trazer outras propostas. Em vez de analisar tete a tete, eu quis deixar um pouco evidenciado você e deixar com que vocês mesmos olhassem essas questões. Mas eu trazer duas pautas. Primeiro, ver como um lutador tailandês luta boxe. E é um lutador,
não trouxe a questão de como os tailandeses lutam boxe. Eu tô falando um lutador. É uma coisa importante a entrar em questão. A gente pode identificar semelhanças nos outros, mas existem questões individuais. Como trazer uma luta de um peso mínimo. Eu quero trazer outros lutadores para a gente ver os ritmos deles. Ver o quão frenético eles são. Porque eles são muito frenéticos. Mas acho que seguir a proposta, não achei que eu deveria ficar tanto nessa questão de analisar tete a tete, como os caras fazem, porque essa luta, tipo, foi um pouco decidida no início. Se fosse para dizer recomendações, o que mudar para se ter mais acentuado a vitória ou ser vertido. Cara, Alex Dias, ele precisava, para esse combate, melhorar muito a defesa, tipo, muito mesmo a defesa. Eu acho que se ele melhorasse bastante, ele poderia ter melhor forma de lidar. Ele ficou na postura ritma, mas ele não seguiu a risca. Ele tem que seguir a risca a cartilha do estilo. Eu acho que defensivamente ele teria sido mais eficiente se ele não usasse só a postura na parte ofensiva, mas também usasse na parte defensiva. Ele se acuou muito ao forma como o adversário luta, mas é compreensivo. Que nocaute ele precisaria, se fosse para se tornar mais completo, ele precisaria se um pouco mais de dinamismo e lutar melhor na longa, porque ele na curta distância é um monstro. Ele é muito forte, a defesa dele eu não tenho nem críticas. Eu acho que a partir de agora eu vou ser mais chato com defesa, porque o conceito de defesa aumentou depois dessa luta. Defensivamente o cara é ridículo. Eu acho que em vez de Manny Pacquiao a gente deveria colocar Escudo Divino como o apelido dele. E falta um pouco de dinamismo, um pouco de velocidade, mas como ele tá na ênfase da força, melhor eu dar um golpe de verdade do que 100 mil golpes fracos. Eu acho que ele seguiu bem a proposta. Bem, é isso que eu tenho para falar. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja inspirador para vocês. Se vocês gostaram, deixem de comentar, opinar sobre, falar. Se tem uma sugestão, alguma coisa para falar, vocês fizeram uma ponderação durante o combate que seja pertinente, não deixem de se inscrever se achar que vale a pena ativar o sininho. Eu sou um cara meio caótico, eu trago um pouco de tudo, sem muita pressa de trazer alguma coisa específica. Não vivo de hype, tento, mas não vivo, então é tipo, você vence, vale a pena. Não deixem de compartilhar para popularizar os lutadores, para popularizar a categoria e para fortalecer meu trabalho. Deixa de apertar o botão do gostei, porque isso ajuda demais. Vou me despedindo, Raul. Qual é, meu povo? Seguinte, mandei o Insta aí do pessoal, tem meu Insta aí, quer vídeo? Chama no Insta, Raul.